Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Será que tem alguma coisa para VEG3 hoje que vale a pena? Vamos dar uma olhada? Aumentar a tela e vamos lá. Diminuir um pouquinho aqui o zoom. O que a gente tem na VEG de plano? A gente tem claro que o mercado ele vinha subindo, tá? De repente ele fez essa movimentação aqui, olha. Ele caiu, ele subiu, ele caiu, subiu. Isso aqui, na minha visão, formou isso aqui, olha, um triângulo, certo? Quando rompeu esse triângulo para baixo, nessa vela aqui, vela 101, 102, o mercado despencou para baixo. Quando ele despencou para baixo, olha só o que aconteceu. As velas ficaram amarelas, com aquela regra de coloração que eu coloquei. O que é o que são essas velas amarelas? É quando o estocástico lento de 8 e o IFR ou RSI de 2 períodos está abaixo de 10. Confirmar? Olha só. Nesse dia aqui dessa vela amarela, o estocástico lento de 8 estava com 1,38, abaixo de 10. O RSI ou IFR de 2 períodos estava abaixo de 10, em 3. Então isso aqui me mostra um mercado muito, muito, muito sobrevendido. Além disso, olha as bandas de Bollinger. Lembrando que eu uso as bandas de Bollinger com média de 20 períodos, só que um desvio padrão de 2,5. Eu não uso de 2, tá? Eu gosto de uma margem um pouco maior. Eu tenho o quê? Que o mercado, em 2 dias consecutivos, que são nessas velas amarelas, fechou abaixo da banda de Bollinger de 20 períodos, com desvio de 2,5. Na sequência, fez uma vela de alta. Essa vela de alta, olha, foi acima da média móvel de 20 períodos em termos de volume. Tudo isso para mim dizendo que o mercado parece-me, ele faz o que quiser, mas parece-me que cansou de cair. Além disso, olhando agora um pouco mais perto, a gente tem o seguinte: qual a distância que eu tenho do topo da vela azul, da vela de sexta-feira, até essa média rosa, que é a média de 9 períodos? Eu tenho mais de 1%? Tenho 1,27. Para baixo, eu tenho um risco de 2,80, 2,84. Poxa, dá para fazer esse trade? Dá. Vamos olhar então outras coisas. Lembrando que isso aqui não é recomendação, tá? É só minha forma de estudar o mercado. Vamos dar uma olhadinha nas bandas de Bollinger. Banda de Bollinger padrão é essa de cima. Inclusive a vela de sexta-feira tocou na banda de Bollinger, tanto na de desvio 2 como a desvio de 2,5. Muito interessante. 2,5 esse? 2,5, tá vendo? Olha, 2,5. E aqui, mesma coisa, ó. Tá vendo? O nosso leque de médias. O leque de médias está apontando que o mercado está totalmente para cima. Todas as médias para cima. Ó. Virou aqui um pouquinho mais natural, porque o mercado está sobrevendido. Mas olha onde que o preço está agora. Em cima da média de 200 períodos. Uma resistência extrema. Uma resistência extrema. Média de 200 períodos é uma média muito, muito, muito forte. Ó. Então eu acho que sim, dá para fazer um trade. Olhando pelo gráfico semanal, o preço está exatamente na média 34 no gráfico semanal, uma outra média forte, que geralmente se equipara à média de 72, 144 ou à média de 200 períodos no gráfico diário. Então, eu acho interessante sim a ideia de um trade, lembrando que não é recomendação, é só uma ideia. Além disso, olhando o padrão de vela, a gente tem um preço de fechamento de reversão. O que é o preço de fechamento de reversão? Uma mínima menor que as duas anteriores e o fechamento acima do fechamento da vela anterior. Tá vendo? Fechamento dela. Vou desenhar aqui. Essa mínima, deixa eu fazer assim, abaixo dessa mínima e abaixo dessa mínima. São duas velas de queda. Essa vela azul, ela teve
o seu fechamento, que foi aqui em cima, mais alto que o fechamento da vela anterior. Isso aqui configura um preço de fechamento de reversão. Então, resumindo, estocástico lento e FR abaixo do nível de 10, que é o que eu busco. Preço abaixo da banda de Bollinger, dessas velas amarelas. Volume da última vela de alta, acima da média. Leque para cima, em cima, o leque está apontando tendência de alta. Em cima da resistência de 200 períodos no gráfico diário e no semanal em cima da média de 34 períodos. Além disso, padrão de vela eu tenho um preço de fechamento de reversão, eu tenho que sim uma possibilidade de trade. E qual que seria o trade? Como eu não sou um cara ganancioso, eu vou devagarzinho, eu faria o seguinte aqui, como é o padrão do que eu sempre faço. Colocaria uma entrada no topo dessa vela, um stop na mínima, alguns centavozinhos abaixo para a mínima, e o meu ganho na média de 9 ou, que é o que eu mais faço, 1% de ganho. Como que ficaria isso aqui? Deixa eu ver se consigo colocar percentual nessa aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Não vou conseguir. Mas eu teria aqui 2,80 mais ou menos. Oxe. Uns 2,80 de risco por um ganho aí de 1%, 1,5, 1,10. Não precisa mais do que isso. Como eu sempre falo, podem me perguntar, poxa, mas é um risco-retorno negativo. Sim, é um risco-retorno negativo. Mas é um risco-retorno negativo que tem um índice de acerto muito alto. Tá? Mais uma vez, não é recomendação nem de compra, nem de venda. Isso não quer dizer que eu vá fazer esse trade ou que eu não vá fazer. É só uma análise, uma ideia do que apareceu hoje em VEG. Eu tenho VEG, o preço de fechamento de reversão, eu tenho uma vela de alta dando impulsionamento acima, de um volume acima de 20, da média de 20 períodos. Eu tenho o leque de médias me dando condição, gráfico diário, com preço em cima da média de 200, no gráfico semanal, preço em cima da média de 34, todas as médias apontando para cima. Eu tenho o preço fechando abaixo da banda de Bollinger. Poxa, certeza nunca vai ter. Nunca vai ter. Mas, estatisticamente, isso aqui está dando muito certo. Tá bom? Fica a dica aí. Até uma próxima. Fui.